Bem-vindos todos ao WW Especial, é a nossa edição de domingo do WW. Pessoal, uma pergunta chatérrima. Vocês vão dar risada porque eu tenho cabelo branco, acabei de fazer 70 anos, estou indo para os 71 logo também. Mas será que o Brasil ficou velho e ainda não ficou rico? Essa pergunta é fatal, porque ela nos coloca diante de um desafio muito difícil, que é como tratar de uma questão que está ali, que tem enorme influência na economia. Muitas vezes as pessoas olham para a economia e pensam nos dados, taxa de juros, inflação, como vocês quiserem, arcabouço fiscal e o caramba, mas um dos aspectos mais importantes da economia é a demografia. E nós tivemos dados, de certa maneira, surpreendentes, por último divulgados pelo IBGE, a respeito da nossa demografia. Então, essa pergunta, será que a gente ficou velho ou está ficando velho? Você ter conseguido ainda ficar rico? Na verdade, é uma pergunta sobre a demografia do nosso país. Esse é o nosso tema, é com ele que a gente hoje vai tratar, com os nossos 3 convidados. Deixa eu colocar meus óculos e aqui a colinha para não errar a filiação de ninguém. Eu vou começar a apresentação aqui no estúdio, na minha direita ou em frente a mim, está o Fernando Fernandes. Obrigado por ter encontrado o tempo de vir. Fernando Fernandes é economista, mestre e doutor em demografia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi consultor do Departamento de População do IBGE. Atualmente, o Fernando Fernandes é pesquisador de pós-doutorado do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG. Conosco aqui no estúdio, na Avenida Paulista, Renato Meirelles, comunicólogo, escritor, presidente do Instituto Locomotiva. O Renato é fundador do Data Favela, foi colaborador do livro Varejo para Baixa Renda, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, autor dos livros Guia para Enfrentar Situações Novas Sem Medo e Um País Chamado Favela. Renato, igualmente, obrigado por encontrar tempo de vir aqui participar do programa. Remoto, está conosco o José Eustáquio Diniz Alves. O José Eustáquio é cientista social, doutor em demografia, foi pesquisador titular da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, do qual já falamos várias vezes. Ele ocupou essa função entre 2002 e 2019. Eustáquio, igualmente, obrigado por participar, começando por você. Eu que agradeço. Cabe essa afirmação? Ficamos velhos e está faltando ficar rico? Mais ou menos, William, porque é o seguinte, o envelhecimento populacional é uma coisa absolutamente nova na história da humanidade. Durante 200 mil anos, a população sempre foi jovem, as taxas de mortalidade sempre foram altas e as taxas de natalidade sempre foram altas. Quando começa o processo que a demografia chama de transição demográfica, a base da pirâmide etária começa a diminuir e aí começa o envelhecimento populacional. Isso começou primeiro nos países ricos, na Europa, Estados Unidos, Japão, Oceania, né? E está se espalhando pelo mundo todo. Então, hoje em dia, no mundo, os países que são ricos, eles já são envelhecidos, mas eles enriqueceram antes de envelhecer. Os países em desenvolvimento têm o desafio de enriquecer antes de envelhecer, igual os países ricos, mas numa outra conjuntura. Então, o Brasil está no meio do caminho. Ele já começou a envelhecer, não envelheceu totalmente, mas ainda está como um país de renda média. Então, o desafio é o seguinte, é aproveitar essa janela de oportunidade que a gente tem, que ela está se fechando, para a gente dar o salto para o clube dos países ricos. E isso é um grande desafio para o Brasil e para os outros países em desenvolvimento do mundo. Me impressionou muito várias frases suas, de várias entrevistas que eu li, fazendo aqui a minha lição de casa para participar do programa, para apresentar o programa, Eustáquio. Uma delas é você assinalando, constatando que não há na história registro de país que ficou rico depois de envelhecer. Não existe, isso é verdade. Pode ser que invente alguma coisa mais na frente, mas até hoje não existe. Vamos lá, Renato. Vamos lá. O que esse censo disse para você? Nós começamos pela provocação. Claro. Acho que para o telespectador, talvez entender o porquê
dessa associação da demografia com a riqueza, né? Então, resgatar um pouquinho o que é idade produtiva, são as idades em que as pessoas estão gerando riqueza mais do que consumindo riqueza. Por isso que se começou o programa falando sobre estamos envelhecendo e ainda não ganhamos o dinheiro necessário para garantir esta poupança. Dito isso, eu estou do lado de 2 demógrafos, então nem me arrisco muito a dizer todos os dados do censo do lado de 2 dos melhores demógrafos do Brasil. Mas a gente tem feito muita pesquisa de opinião. O que significa isso, William? Perguntando para essas pessoas como elas estão se vendo nessa situação. Quando você diz essas pessoas, você fala das várias faixas ou especificamente de uma? Dos brasileiros. Dos brasileiros. Assim, nós estamos falando dos brasileiros, e aí tem perguntas dos brasileiros como população geral e dos brasileiros com mais de 60 anos, os que já envelheceram turma, né? E como se vê, é a sua turma. E um dado para apimentar o nosso debate é o dado que acaba com o senso comum de que o sonho desses brasileiros é parar de trabalhar. Muitas das discussões que se fazem, inclusive, sobre o processo de aposentadoria é como se as pessoas quisessem parar de trabalhar. E não querem. O que não encontram hoje são condições no mercado de trabalho, seja de emprego, seja o tipo de emprego, seja a qualificação profissional necessária para as novas tecnologias. Pense que são muitos brasileiros que passaram a vida toda trabalhando numa profissão que está deixando de existir para continuar produzindo. Por que essa provocação minha? Porque é verdade que não enriquecemos como poderíamos enriquecer, mas também é verdade que poderíamos produzir por mais tempo do que em outros momentos. Assumindo que a gente tivesse se empenhado em formar capital humano. Empenhado em formar capital humano, empenhado em ter políticas públicas hoje que mantenham esses brasileiros que querem produzir para isso. Ah, Renato, você está dizendo então que a solução para esse gargalo demográfico, vamos dizer assim, são as pessoas trabalharem por mais tempo? Eu falei, não estou querendo que ao invés de trabalhar 30, 40, trabalhe 50, 60 anos. O que nós estamos dizendo é que esses brasileiros querem produzir e que hoje o nosso país não é capaz de resolver isso. Vamos olhar para o fenômeno em si, né? que o censo nos mostra, acho que até é algo de compreensão comum, não é, Eustáquio? Não precisam ser, como vocês, absolutamente dedicados e formados nessa área para entender que a pirâmide está mudando. A gente tinha um monte de gente jovem lá embaixo, um número suficiente para financiar a tal aposentadoria, que as pessoas já não querem tanto, mas enfim, para financiar a aposentadoria. A gente está perdendo essa capacidade na economia. Outros países já passaram por isso. Sim. O que explica isso no caso brasileiro? Essa digamos, o novo desenho geométrico disso que foi uma pirâmide não parece ser mais? O que explica essa mudança da estrutura etária no Brasil é o mesmo processo que explica o que ocorreu nos outros países europeus, como o Eustáquio falou. Só que no Brasil foi um processo mais rápido. Quer dizer, mais rápido. Na Europa é um processo histórico que demorou 100, 200 anos, quando você olha outros países como Suécia, por exemplo. E no Brasil é o processo chamado de transição demográfica, que é um processo que você sai de uma estrutura, como você comentou, extremamente jovem, não envelhecido, a base da pirâmide muito larga, para uma estrutura extremamente envelhecida. Por que isso ocorre? Você tem um processo, primeiro, de queda da mortalidade. Então, você tem uma queda de mortalidade, primeiro nas idades mais jovens, que depois, ao longo do tempo, começa a cair a mortalidade nas idades infantos juvenis, cai na adulta, depois cai a mortalidade nas idades mais avançadas. E depois da queda da mortalidade, você tem uma queda da fecundidade, que na cabeça das pessoas também é a natalidade, quando você considera a estrutura etária populacional como um todo. Essas duas mudanças fazem com que a população saia de uma estrutura velha, para uma estrutura jovem, para uma estrutura bem envelhecida. O importante, William, é a gente olhar o que está acontecendo no meio. O que ocorre entre esses dois pontos? Entre esses dois pontos ocorre o que os demógrafos costumam chamar de bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? É o momento dessa transição de estruturas etárias onde a população e idade ativa que está no meio da estrutura cresce a taxas mais elevadas que as duas populações dos extremos que estão crescendo, que são as populações a idosa e a jovem.
Quando ocorre Uma isso... parou de trabalhar e a outra ainda não trabalha. Okay. E a outra não trabalha. Okay. Então, essa taxa de crescimento, a diferença entre essas taxas de crescimento, que a gente chama de bônus demográfico, ele auxilia de uma forma enorme a tua colocação inicial ao crescimento da renda per capita da população. É um vetor demográfico que ajuda no crescimento dessa... Então, a pergunta básica agora, acho que está na... Desculpe, não sei se você concluiu. Você concluiu? Não. A pergunta é, perdemos esse bônus demográfico? O bônus a oportunidade acabou de fechar. Fechou agora na última década. A gente teve 50 anos de bônus demográfico, que começou basicamente em 1970, e até agora 2020, 2015, 2020, dependendo da medida que você usa para ver o grupo etário em idade ativa, por exemplo, 15 a 60 ou 20 a 64 anos de idade, essa janela já fechou. Existe um segundo componente, só para complementar, desse bônus demográfico, que é ligado a capital humano. Ok, vamos pegar nele. Produtividade, basicamente. Produtividade, basicamente. Fechou o bônus demográfico, Eustáquio? Não, William, só reforçar isso que o Fernando colocou, que colocando aquela frase sua inicial em outra perspectiva, mas tão contundente quanto. Não existe nenhum país rico no mundo, quando eu falo rico, é que tem alto nível de bem-estar da população, alto índice de desenvolvimento humano. Não tem nenhum país nessas condições que tenha deixado de passar pelo bônus demográfico. Ou seja, o bônus demográfico, esse primeiro bônus demográfico que o Fernando explicou, ele é uma condição essencial para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento econômico de todos os países do mundo. Tá? A gente não sabe o que vai acontecer no Brasil, porque é o seguinte, existem maneiras diferentes de medir esse bônus. O que o Fernando colocou quando a taxa de crescimento, né, do grupo idade ativa é maior do que os outros dois grupos. Mas se a gente pensar a janela de oportunidade demográfica, isso que o Fernando colocou é quando a janela se abriu como um todo. Está entrando muita luz na economia para fazer o país crescer. Nós estamos no Brasil hoje, no momento, que a janela está se fechando. Mas eu tenho uma visão um pouco mais otimista nesse ponto, que eu acho que ainda o bônus não acabou. A gente tem aí o primeiro bônus. A gente tem mais 10, 15 anos para a janela se fechar completamente, que vai ser quando a população em idade ativa vai começar a diminuir. Além desse primeiro bônus, nós temos esse segundo bônus da produtividade, que a gente vai falar daqui a pouco. E já adiantar que o que o Renato falou da pesquisa dele é o que a literatura chama hoje de terceiro bônus da bônus demográfico ou bônus da longevidade. É uma literatura muito nova, o Japão está liderando essa discussão, porque o Japão é o país mais envelhecido do mundo. Então, a gente tem 3 bônus, né? O bônus da estrutura etária, o bônus da produtividade e o bônus da terceira idade, que é o bônus da longevidade. E eu acho que isso aí gera muita discussão. Eu acho que o público vai gostar de entender quais são essas diferenças. Posso ir para o intervalo? Aí trago você na volta, porque isso requer um pouco mais de tempo para construir um argumento, eu não quero interromper. Você, na sua intervenção até aqui, Renato, você assinalou do ponto de vista da, digamos, da consciência da população nessa idade, ao fato de que ela não quer parar de trabalhar. E quanto à população, nessa faixa do bônus demográfico, a população na idade ativa, a população na idade de trabalho, o que vocês têm detectado nesse sentido? O que ela quer? A gente volta daqui um instantinho, pessoal. Até já. Bem-vindos de volta ao WW Especial, edição de domingo, discutindo hoje demografia e economia no Brasil. Bônus demográfico, tratamos disso até aqui na medida do possível no primeiro segmento. O que os participantes ou os integrantes do bônus demográfico pensam de si mesmos, fazendo uma analogia com o que você afirmava a respeito da terceira janela, do terceiro bônus, que são os da minha idade, né, que estão trabalhando ainda aí? A gente tem 2 pilares aí nas pesquisas de opinião. Primeiro, uma busca por estabilidade e segurança. Então, os brasileiros que estão produzindo hoje, né, são brasileiros que estão muito preocupados com relação ao seu futuro. E que tipo de segurança, efetivamente,
terão nisso. A grande maioria desses brasileiros não acha que o valor da aposentadoria é um valor que será capaz de sustentar os seus sonhos ou aproveitar, né, a aposentadoria como aquelas propagandas de previdência privada ou de setor de turismo coloca, né, aquelas pessoas nas piscinas, indo viajar com camisetas floridas, né? Isso não faz parte do horizonte possível da grande maioria dos brasileiros quando eles pensam a sua aposentadoria. Então, eles têm uma preocupação com segurança e com a forma de manter as suas famílias. Várias das pessoas que já se aposentaram são hoje arrimos de família e muitas vezes a única renda fixa da família graças à aposentadoria. Particularmente nas regiões mais pobres do país. Em especial nas regiões mais pobres e que muitas vezes são as vítimas principais do empréstimo consignado, né? Só um outro parênteses, que é o empréstimo que vem diretamente aí do saque da aposentadoria. Agora, exatamente por esse medo, essas pessoas também querem continuar produzindo. É impressionante os relatos das nossas pesquisas que essas pessoas sentem que sofrem preconceito. E o telespectador? Vamos fazer um exercício aqui com o telespectador de casa. Quando você fala, o fulano é muito velho, você pensa numa coisa positiva ou numa coisa negativa? O senso comum associa a palavra velhice não à experiência, não ao preparo, mas a algo ultrapassado, a algo que não tem mais produtividade. E o medo que boa parte desses trabalhadores hoje tem é de não terem reconhecidos todo o trabalho que ele teve durante a vida e de também não estarem prontos para as novas tecnologias que estão surgindo. Deixa eu passar para essa questão que a gente está abordando agora, que é a ligação entre vários chamados bônus. Na definição do Eustáquio, anteriormente, no primeiro bloco do programa, 3 bônus: o demográfico, que nós tratamos, o bônus da produtividade e o bônus aí do terceiro, né? Esse a qual o Renato acabava de referir. Das várias contribuições que eu li nesses últimos dias em relação a esse fenômeno demográfico no Brasil, parece surgir um consenso. O bônus demográfico tem que ser substituído, esse que nos auxiliou até aqui no crescimento, né? Um enorme número de jovens, idade de trabalhar, certo, teria que ser substituído por trabalhadores com maior produtividade, o bônus da produtividade. Nós estamos caminhando nessa direção, Fernando? Eu acho que não necessariamente, eu não vejo, nós estamos caminhando nessa direção. Eu acho que só tem um outro bônus também, para não fazer muita cesta de bônus, que é importante a gente comentar, mas para entender essa questão do bônus da longevidade que o Eustáquio falou, que é um bônus que está por trás do bônus demográfico, que é o bônus de gênero, que reflete a entrada... A capacidade de incluir mulheres no mercado de trabalho. Maravilhoso. Certo. Então, é assim, o bônus demográfico é extremamente influenciado por 2 pontos. Primeiro, as mulheres entrando no mercado de trabalho. Mas não é isso que a gente fez? A gente fez isso e fez de uma forma estruturada desde a década de 80, as mulheres entram. Mulheres com escolaridade mais elevada, que também é o efeito via produtividade. Quando a gente vem para essa ideia das mulheres entrando, é algo análogo ao que você estava comentando, da gente começar a agregar na população em idade ativa, a pessoa entre 60 e 64, 65, 69, 70 e mais. Quando nós começamos a trazer essas pessoas e dar oportunidade de trabalho para elas também, tem 2 efeitos. O primeiro efeito na cabeça das pessoas, eu vou ter mais gente trabalhando, a economia vai estar crescendo, mas também nós conseguimos postergar o final do bônus demográfico, pelo menos mais 10 anos ou 15 anos, do primeiro bônus demográfico. Então, tem esse efeito que é importantíssimo também. Eu posso fazer uma pergunta? À vontade. Tendo 2. Como é que vocês enxergam a mudança do tipo de trabalho? Porque uma coisa era falar sobre bônus demográfico numa condição de CLT consolidada, desde quando se esteve aqui. E o que a gente vê hoje também é um crescimento do trabalhador autônomo, sejam trabalhadores via aplicativos, sejam trabalhadores que têm condições de trabalhar de dentro de casa, independente da questão do mercado de trabalho. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre isso. Estou constatando, na pandemia nós tivemos mais 11 milhões de brasileiros que parte da sua renda vieram através de aplicativo.
Na visão de vocês, isso muda o impacto econômico? Da mesma forma, completando a questão do gênero que eu considero fantástica. O fato das mulheres terem estudado mais, mas ainda ganharem menos do que os homens, também impacta no potencial econômico que esses outros bônus podem trazer para o Brasil? Só carona na pergunta dele, super rápida. E o alto nível de informalidade no mercado de trabalho? Também. Eustáquio, posso rapidamente? Eu acho que tem 2 pontos importantes. Eu acho que eu vejo de tudo que você falou é produtividade. Quer dizer, como que esse novo perfil de atividade, de ocupação das pessoas na economia se converte em maior produtividade que permita um crescimento da renda per capita. Então, muitas vezes o que a gente observa no passado é que você pode ter um maior capital humano, saúde, educação, mas dependendo do setor que a pessoa é inserida, esse setor não é capaz de transformar esse maior capital humano em aumento de produtividade que reflita em aumento da renda per capita. O que você quer dizer exatamente com isso? Que você pode ter algum setor que é mais vamos dizer, intensivo em capital, por exemplo, e que a atividade que a pessoa vai... Você diz automação, robotização, informatização no trabalho, é isso? Às vezes poderia... Não, esse setor às vezes converte, porque você precisa de uma pessoa altamente especializada com alto nível de capital humano para operar um determinado tipo de máquina. É basicamente como que você consegue pegar o nível de escolaridade dessa pessoa que é mais elevado e transformar em maior produtividade na economia. Nem todo setor consegue fazer isso. Eustáquio. William, a OIT tem uma palavra de ordem que eu acho fundamental, que é o seguinte, pleno emprego e trabalho decente. Ou seja, qualquer economia para crescer e ficar rica, ela tem que dar emprego para todo mundo e esse trabalho tem que ser decente. Então, você não pode ter esse alto nível de informalidade, você não pode ter trabalho escravo, você não pode ter trabalho improdutivo, né? O trabalho, todo mundo tem que ter acesso ao trabalho como um direito humano básico e esse trabalho tem que ser qualificado e, para isso, o Estado tem que investir em educação e a economia tem que investir em tecnologia, em infraestrutura. Né? A produtividade ela depende de 2 fatores, né? Uma população altamente educada e uma economia que use as técnicas mais modernas, seja intensiva em capital, como o Fernando colocou, e tem uma grande infraestrutura no país. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo outro dia. Eu sou mineiro, eu ia de Belo Horizonte para Viçosa, né, na Universidade de Viçosa, há 40 anos atrás, de carro, eu gastava 3 horas. Aí eu fui agora recentemente, eu gastei 4 horas e meia. Sabe por quê? Porque o movimento aumentou muito e a estrada é a mesma. E ela está cheia de quebra-mola, ela está cheia de sinal e cheia de movimento. Então, isso é perda de produtividade. Né? A economia brasileira ela está estagnada há 40 anos porque a produtividade não cresce. Porque a taxa de investimento não cresce no Brasil. E se a gente não reverter essa situação, a gente não vai aproveitar esse segundo bônus demográfico. E aí a gente vai ficar eternamente preso na armadilha da renda média. Que é uma armadilha que muitos, sobretudo o pessoal da sociologia, diz que nós estamos dentro dela já. E que se a gente continuar crescendo ao ritmo que a gente vem crescendo nas últimas 2, 3 décadas, a gente levaria 30 anos para chegar à metade do que hoje é Portugal. Mas eu queria trazer para vocês agora jogar a nossa conversa um pouquinho mais para o que está acontecendo agora no ambiente da discussão do nosso espaço, do nosso país. Renato, eu sou um ávido leitor de história militar e no século XIX se associava a potência militar à demografia, diretamente. Era considerado um país poderoso, um país que tivesse uma enorme população. Virou isto ao longo dos anos. O que o bônus, ou todas as explicações até aqui sobre o bônus, sugere para nós, é que se a gente pensar em demografia, nós estamos entrando num caminho muito perigoso. Ela não nos ajuda mais. Nós teríamos que ter uma outra cabeça e pensar que a gente, para crescer, vai ter que preparar melhor as pessoas. Isso aparece nas pesquisas que vocês fazem? Claramente. Ou o público nem percebe essa situação? Existe uma angústia hoje entre essas pessoas mais velhas se sentirem exatamente mais produtivas.
preparadas para uma velocidade tecnológica, porque se é verdade que a velocidade de envelhecimento da população foi muito mais rápido do que brasileira, foi muito mais rápido do que outros parâmetros, também é verdade que ela aconteceu num processo de aceleração das transformações tecnológicas. Que ocorreram numa velocidade ainda mais rápida. Né? O processo dos saltos tecnológicos hoje e o impacto que isso tem no processo de produção é muito mais rápido que qualquer outro momento da nossa história. E esses profissionais hoje não se sentem preparados para isso. Não só não se sentem preparados, como não se sentem amparados, seja através de políticas públicas, seja através de apoios da iniciativa privada, que muitas vezes financiam cursos, pós-graduações, MBAs. Eu estou falando para o trabalhador mais qualificado. Né? Um pouco menos qualificado é um outro tipo de incentivo. Mas que quando são pessoas mais velhas, não existe esse mesmo tipo de suporte. O que talvez seja interessante é que quando você vai olhar o que o Fórum Econômico Mundial diz sobre skills desejadas para profissionais do século XXI, aparecem skills que muitas vezes só a experiência consegue mostrar na sua plenitude. Então, lidar com o diferente. Não se assustar em situações de crise. São situações em que a experiência de vida possibilitaram esse desenvolvimento de skills, que por mais talentoso que seja o jovem, muitas vezes ele não conseguiu passar por tantas crises, por tantos momentos para assentar. A questão é como valorizar isso no mercado de trabalho e no processo de seleção dos profissionais. Agora, se eu tivesse que resumir a principal demanda desses profissionais hoje me ajude a me manter qualificado e produtivo. Fernando, há uma questão dificílima para qualquer governo, particularmente agora, inclusive no ambiente político que a gente continua vivendo, de calcificação dessas bolhas e tudo mais, que a gente aqui se esforça em fugir completamente fora disso e abordar temas que sejam abrangentes e falem para qualquer uma das bolhas em que, digamos, em que período da nossa história nós estamos em termos de desafios. A gente viu vários países ao longo da história tentarem mexer com a questão demográfica. O mais recente, talvez, e mais famoso seja o caso da China, com uma política de uma só criança, porque aí há alguém planejando o que vai vir e conclui que se não mudar esse tipo de, digamos, fenômeno demográfico, o país não tem chance. Se deu certo ou não, não é a questão. A pergunta a você é a seguinte: o que gestores públicos, formuladores de políticas públicas teriam que ter na cabeça agora, quando a gente considera os dados do censo e as primeiras, digamos, afirmações que vocês fizeram no programa? Posso deixar a pergunta no ar, vou para o intervalo e você responde assim que a gente voltar? Ótimo. Até já, pessoal. É rapidíssimo o intervalo. A gente já volta. Bem-vindos de volta ao WW Especial, nessa edição de domingo. Fernando Fernandes, resumindo super a pergunta que eu fiquei falando aberta no final do último segmento, é a seguinte: o que teria que vir à cabeça dos gestores públicos aqui no Brasil, particularmente na situação em que estamos, quando a gente considera isto que o censo nos mostrou? Eu acho que, primeiro, ligado à questão do mercado de trabalho para idosos, políticas públicas que incentivem um menoritarismo, vamos chamar assim, de contratação de pessoas mais idosas. Políticas públicas que incentivem as empresas a contratarem, políticas públicas que qualifiquem essas pessoas e que também as incentivem a voltar para o mercado. Tem aqueles que querem voltar e mesmo quem não quer também incentivar essas pessoas a voltar para o trabalho. Otimizar o bônus de gênero. Ainda tem muito espaço, voltando a um comentário que você fez há um tempo atrás, há uns momentos atrás, ainda tem espaço para aumentar a equidade de gênero no mercado de trabalho, seja por nível de remuneração, seja por participação. E no último ponto, voltando também, olhando para o futuro, nós olhamos muito política pública que deu essa chance do bônus de gênero, por exemplo, que primeiro foi uma mudança das relações familiares, que você teve mais equidade de gênero dentro das famílias, dos domicílios, maior divisão do tempo de uso dentro dos domicílios entre homens e mulheres, etc., dos casais.
que permitiu a ida das mulheres para o mercado de trabalho. No futuro, o que vai acontecer com o envelhecimento é que a mortalidade vai ser jogada para frente, a morbidade, ou seja, as doenças também vão ser jogadas para frente, e o mercado, as pessoas que estão no mercado de trabalho vão demandar cuidados paliativos ou cuidados para os seus parentes que moram com eles, tanto quanto a gente ouviu durante muitos anos as famílias demandando creche para deixar os seus filhos. Perfeito. Eustáquio, o que deveria vir à cabeça de gestores? William, deixa eu falar mais uma coisa pessoal. Eu sou 1 a 2 anos mais novo do que você. Eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 17 anos, aposentei com 66 anos. E eu nunca trabalhei tanto quanto agora que eu estou aposentado, porque eu trabalho mais de home office, então rende muito mais meu trabalho, eu não preciso pegar trânsito, eu contribuo com a sociedade de várias formas, né? Trabalho voluntário, trabalho de consultoria, dou aulas eventualmente. Então, assim, eu estou dizendo isso para só dar um exemplo concreto daquilo que o Renato falou. Os idosos querem contribuir com a sociedade. Então, a gente tem que arrumar políticas públicas que sejam flexíveis, que permitam que essas pessoas contribuam naquilo que ela tem capacidade, tem vantagem comparativa e que ela possa sentir prazer por isso. A gente tem de deixar esse maniqueísmo, né, de trabalho e aposentadoria. Você pode combinar a aposentadoria com o trabalho voluntário, com o trabalho remunerado. Tem 1000 formas de fazer isso. Como eu falei no início, o Japão é o país mais envelhecido do mundo, ele tem feito esse processo. A gente tem que aprender com o Japão, porque a gente hoje tem quase 20% da população idosa, vão chegar a 40% na segunda metade do século XXI. Então, se a gente desperdiçar esse potencial dos idosos, nós estamos perdidos. Eustáquio, aliás, é bom que você lembra, ali atrás na nossa conversa eu tinha isso como uma possível pergunta, aproveito para fazê-la agora, assim como complemento ao que você acabou de dizer. Outros países, sobretudo aqueles de renda alta, já passaram ou enfrentaram isso que nós estamos começando a enfrentar agora. Fora o Japão, há outros exemplos que vêm à sua cabeça? Não, William, eu queria até aproveitar, você falou essa questão geoestratégica de população, eu acho que o exemplo principal é da China, né? A China, a população começou a cair ano passado, começou a decrescer, né? E esse ano, de 2023, a Índia passou a China. A China tinha 1 bilhão de pessoas em idade ativa, vai cair para 500 milhões. Ela vai cair para metade a quantidade de trabalhadores. Em que horizonte de tempo vai acontecer isso? Até o final do século. Tá? Aí o que a China está fazendo? Ela está fazendo isso que o Fernandinho falou, pleno emprego, qualificando a população, garantindo igualdade entre homens e mulheres, garantindo a participação de idosos e investindo tremendamente em tecnologia, né? 5G, inteligência artificial, robotização, trem-bala, né? A China cortou o país todo com o trem, com uma infraestrutura fantástica. Então, é aquela famosa frase que é o seguinte, você vai ter que fazer mais com menos gente, principalmente. Né? Bom, é isso que a China está fazendo. Eu não resisto a uma pergunta aí do assunto que eu adoro, que é a geopolítica. Se a gente considera o confronto China e Estados Unidos e boa parte dos geopolíticos, os teóricos dos últimos 200 anos, associaram sempre isso à demografia. Sempre, um fator que eles diziam jamais se pode esquecer. E no caso dos Estados Unidos, como é que a gente vê essa questão que o Eustáquio acabou de abordar? Os Estados Unidos é uma população que já está, não sei se esse é o seu ponto, extremamente envelhecida, as taxas de crescimento já são baixos. Existe quando você olha a população americana, uma diferença no nível de fecundidade entre população branca, população negra e latina, mas não é tão grande assim. Eu acho que na questão da geopolítica, o que eu traria é um conceito que eu acho que muitas pessoas têm, e análogo ao teu exemplo da China, que migração internacional é algo que é capaz de arrefecer o processo de envelhecimento populacional. Se a gente pular por cima da xenofobia. De tudo, e ter uma política clara de imigração líquida. Nós já deveríamos pensar nisso no Brasil? Eu acho que não. O meu ponto é que a migração internacional
líquida positiva não resolve a questão do envelhecimento. Quando a gente olha os determinantes do envelhecimento populacional e compara a fecundidade, mudança da fecundidade, mudança da mortalidade, históricos, dos últimos 70 anos, de 1950 para cá, usando dados das Nações Unidas, das últimas projeções estimativas das Nações Unidas, o efeito da migração é mínimo, mínimo, mínimo. Eu acho que uma forma boa do telespectador pensar nisso é olhando a fecundidade e nascimento. Nascimento, no fundo, é um fluxo constante de pessoas entrando na população em idade zero. Okay. Então, essas pessoas estão entrando e estão rejuvenescendo a estrutura etária, porque elas estão entrando com idade zero e estão baixando a idade média da população. Imagina quantos migrantes você teria que ter num fluxo constante num país de dimensões do Brasil, com qual nível de idade média, não pode ser uma idade média muito elevada para o migrante, senão ele acaba envelhecendo a população em vez de rejuvenescer, para poder ter algum efeito para, eu acho que é o seu ponto, de tentar recompor essa dinâmica que pela componentes internos, vamos chamar assim, fecundidade e mortalidade, está envelhecendo. Mas, Fernando, é possível aumentar esse fluxo do ponto de vista de estimular o número de nascimentos? Tem algum caso no mundo relevante com isso? Porque assim, existem exemplos de que você pode aumentou a licença maternidade, se criou a licença paternidade. Existem países na Europa que incentivam, que pagam um casal para ter mais de um filho. Mas tem algum exemplo relevante? Isso é capaz de mudar ou não? Eu acho que eu não conheço nenhum que você tenha conseguido ter uma reversão do nível de fecundidade. O único que eu comentaria é a própria China, como o Eustáquio comentou, que em algum momento, quando ela acabou com a política de um único filho, ela teve alguma reversão. Mas também tem um ponto de demografia que fala que a fecundidade postergada é uma fecundidade que você abre mão. As pessoas às vezes postergam e não vai ter volta. Renato, deixa eu ir para o ponto que você se dedica tanto, que é da opinião, mas aí eu vou inverter um pouquinho a questão. Como que as pessoas que você entrevista em busca da opinião delas entendem essa situação? O que o Eustáquio mencionou é um exemplo clássico. A China entende que a sobrevivência dela, ou a permanência dela, ou o sucesso dela como superpotência está diretamente ligado à questão demográfica. Está correto, Eustáquio? Mas assim, não necessariamente ao tamanho da população, mas a qualidade da população, qualidade no sentido de qualidade de vida, né? Ela percebe que a questão demográfica impõe a ela isso que você mencionou. Vai ter, a população ativa vai diminuir, a que permanecerá como na idade ativa precisa ser uma população preparada de outra maneira, com outro tipo de cabeça. Não é simplesmente ter 1 bilhão, 1 bilhão e meio, 2 bilhões, isso aí não vai ser mais possível. O que passa na cabeça do brasileiro em relação a essas questões? Do ponto de vista da forma que ele enxerga o país, não passa nada. Nada. Não passa absolutamente nada. Não é um ponto. Vamos ser francos. A ideia desse programa um pouco é abrir a cabeça. Ele fala, vamos olhar que tem coisas aí que a gente não está nem prestando atenção. Quando estava tendo um debate sobre a Previdência, né? Teve um debate grande sobre a reforma da Previdência, o que essas pessoas mais velhas, elas ficaram irritadas por acharem que se aumentou um estereótipo negativo com relação às pessoas mais velhas. E ficaram incomodadas com isso. Mas essa dimensão mais econômica não é algo que esteja no horizonte de debate das pessoas. Eu sei que a gente está encerrando, mas tinha uma frase que eu acho que vale ficar nesse programa. A gente passou os últimos anos discutindo o porquê da importância de um censo demográfico. O porquê da frequência do censo demográfico, a importância de ter instrumentos de coleta, como a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio, como a Pesquisa de Orçamento Familiar, como a PMS no campo da saúde. O que eu acho importante é que como você vai discutir economia sem ter dados demográficos confiáveis? Então, ainda bem que tivemos o censo, ainda bem que voltamos a ter a busca por números e pela verdade factual como um instrumento de discussão econômica e da formulação de políticas públicas. Perfeito. Por último, eu sou obrigado a ser muito mal educado e pedir que a resposta seja breve, Fernando. O que isso tudo diz para a nossa economia? Tudo diz que, um ponto que você colocou na pergunta anterior, as pessoas deveriam ter a questão de demografia na sua cabeça somente em época de censo demográfico.
Acho que isso é essencial. Todas as pessoas têm que estar com isso constantemente. Eustáquio, para terminar. Eu reforço o que o Renato falou. O Renato mexe com pesquisa, ele sabe que sem o censo demográfico ele não vai conseguir fazer pesquisa, né? E qualquer agente público sabe que sem o censo demográfico não vai conseguir fazer política pública. E a iniciativa privada sabe que sem o censo demográfico ela não vai poder calibrar suas decisões de investimento. Então, o censo demográfico é super importante e, William, os demógrafos são muito importantes, por isso que esse programa Olha, eu já sabia disso. E hoje realmente acho que posso falar esse nome do nosso público também. Foi extraordinária a oportunidade de ter essa troca, né? O Renato e eu já estávamos no começo do programa dizendo, nós estamos aqui mais para perguntar e aprender. Então eu queria por você começar o agradecimento a você e a todos os demógrafos em seu nome, José Stahl. Renato Meirelles, muito obrigado pela participação e de novo agradeço e deixo aqui minha homenagem aos demógrafos e demógrafas na pessoa do Fernando Fernandes. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, William. Meu agradecimento a você que nos acompanha, pessoal. Até a próxima.